Equação do segundo grau por completar quadrado. Professora Andrea Simoni. Resolução de equação do segundo grau pelo método de completar quadrados. Completando o quadrado. X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. Verificando primeiro se essa equação do segundo grau é um trinômio de quadrado perfeito. A raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E o terceiro termo, menos 15, dentro do radical, então fica com a raiz quadrada de menos 15, não existe no campo dos reais. Esta minha equação do segundo grau não é um trinômio de quadrado perfeito. O que eu pretendo então fazer? Transformar esta equação de segundo grau em um trinômio de quadrado perfeito. Em um dos lados da igualdade desta equação, ou antes do sinal de igualdade, ou então depois do sinal de igualdade, eu preciso transformar em um trinômio de quadrado perfeito. Então, vamos agora analisar o termo central daquela minha equação. Menos 2xy, menos porque lá na minha equação eu tinha menos 2x. Então, eu preciso fazer a comparação dos termos com o valor negativo. Então, menos 2 eu tenho, x eu tenho, e y. Qual seria o valor de y desconhecido aqui? Neste caso, será 1, porque o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. Temos então que y só pode ser 1. Agora, já que y é 1, 1 elevado ao quadrado nós temos 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1, certo? Então, o valor de y elevado ao quadrado é 1. Como a minha equação é x ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero, eu vou deslocar, vou passar menos 15 para depois do sinal de igualdade. E ele sempre passa com a operação inversa. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Se ele está com sinal negativo, ele vai passar com sinal positivo. Então, eu fico com x ao quadrado menos 2x igual a 15. Agora, irei acrescentar, tanto antes do sinal de igualdade como depois do sinal de igualdade, o 1. A x ao quadrado menos 2x, coloquei aqui, somei mais 1. E agora, depois do sinal de igualdade, a 15, eu também vou somar mais 1. Vou verificar se eu somando mais 1 antes do sinal de igualdade, esse trinômio, ele é um quadrado perfeito. Vou verificar se eu fiz os cálculos corretos. Então, eu tenho x ao quadrado, colocando dentro do radical da raiz quadrada, eu tenho que a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 1 é 1. Então, eu vou colocar esse termo em forma de subtração, porque esse termo no meio central é negativo, então fico com x menos 1, entre parênteses elevado ao quadrado, que é igual a 16, porque 16 é a soma de 15 mais 1. Ficamos com esta igualdade. Entre parênteses, x menos 1, que é igual a 16. Está bem parecido com uma equação do segundo grau do tipo
ax mais c igual a zero, onde eu tenho o coeficiente a e o coeficiente c. Vamos utilizar aquele método já estudado. Resolução de equação do segundo grau incompleta. Vou colocar ambos os termos dentro do radical. E o termo que está depois do sinal de igualdade, nós vamos colocar o mais ou menos. Extraindo a raiz de x menos 1 elevado ao quadrado, eu fico com x menos 1. Do outro lado, fica mais ou menos a raiz de 16, que no caso é 4. Posso tirar os parênteses, ficando com x menos 1 igual a mais ou menos 4. Como é uma equação do segundo grau, eu preciso encontrar dois valores reais, que são as raízes da minha equação do segundo grau. Quais são esses dois valores? O primeiro será x menos 1 igual a 4 positivo. E o segundo valor que eu vou determinar é o x menos 1 igual a menos 4. Assim, identifico quais são os dois valores numéricos. Quando temos x menos 1 igual a 4, deslocamos menos 1 para depois do sinal de igualdade, ele passa positivo, porque ele vai somar, ele estava subtraindo de x e ele agora soma 4 a 4. Então fica x que é igual a 4 mais 1, que é 5. Vou denominar essa aí como sendo meu x', o primeiro valor que eu encontrei. Agora, x menos 1 igual a menos 4. Esse 1 negativo também vai passar para depois do sinal de igualdade. Então, eu fico com x que é igual a menos 4 mais 1. E realizando esta adição, eu tenho como resposta a minha segunda solução, que é x duas linhas, que vai ser igual a menos 3. Quais serão as raízes da minha equação? Menos 3 e 5. Esta é a minha solução. Vamos resolver mais uma outra equação. Preciso fazer mais um parênteses de observação. A segunda equação que eu quero resolver com vocês é essa. X ao quadrado mais 10x mais 8 igual a 0. Resolvendo a equação do segundo grau pelo método de completar quadrados, significa dizer que eu pretendo fazer com que um lado da igualdade se transforme em um trinômio de quadrado perfeito. Então, eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 8 igual a 0. Vou verificar se esse trinômio é um trinômio de quadrado perfeito. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x. E a raiz quadrada de 8, que é o terceiro termo da minha equação, vai me dar como resposta 2 raiz de 2. Observamos que algo ficou dentro do radical. Logo, eu tenho a certeza que esse trinômio não é um trinômio de quadrado perfeito. Preciso completar o quadrado. E o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar o termo do meio. Vou analisar a minha equação bem detalhada para que a gente possa entender com mais segurança. X mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y, mais y elevado ao quadrado. Esse termo central é 2xy. E esse
termo central na minha equação do segundo grau é 10x. Eu posso transformar o 10x em um produto de 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então, eu fico com 2xy igual a 2 vezes 5 vezes 10. Comparando agora, 2 eu tenho dos dois lados. X eu tenho antes o sinal de igualdade e depois o sinal de igualdade nessa comparação. Resta, então, descobrir quem é o valor de y. O valor de y é 5. Olhando, eu sei que o valor que eu preciso é 5. E como eu quero transformar essa equação num trinômio quadrado perfeito, eu vou elevar esse 5 ao quadrado. E 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Eu vou pegar agora esse 25 para adicionar antes do sinal de igualdade, como depois do sinal de igualdade. Mas antes de adicionar esse 25, eu vou deslocar esse 8 para depois do sinal de igualdade. Veja só. Minha equação é x ao quadrado mais 10x mais 8 igual a 0. O que eu vou fazer primeiro? Deslocar esse 8 antes de somar os 25. Como ele é positivo, ele fica negativo. Então, eu fico com x ao quadrado mais 10x menos 8. Acrescentando o 25 nos dois lados da igualdade, antes e depois da igualdade, eu fico com x ao quadrado mais 10x mais 25, que é igual a menos 8 mais 25. Vou verificar para ter certeza de que agora, antes do sinal de igualdade, eu tenho um trinômio de quadrado perfeito. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado é x. A raiz quadrada de 25 é 5. E esse termo central tem que ser 2 vezes o produto de x com 5. Então, o termo central é 10x. Então, 2 eu tenho, x eu tenho, e o y, que é 5. Eu tenho 5. Certo? Então, eu tenho o que eu precisava. Fiquei com x ao quadrado mais 10x mais 25 igual a menos 8 mais 25. Eu posso pegar esse trinômio, que é um quadrado perfeito, e colocá-lo na forma fatorada, que no caso vai ser x mais 5, entre parênteses, elevado ao quadrado. E menos 8 mais 25, que são os dois valores que ficaram depois do sinal de igualdade, o resultado vai dar 17. Ambos os termos, tanto antes do sinal de igualdade como depois do sinal de igualdade, a raiz quadrada. Bem, eu vou ter dois valores. Eu vou ter um que eu vou somar a raiz de 17 e o outro que eu vou subtrair a raiz de 17. A raiz de 17 ele não sai do radical. Ele fica aí dentro. Então, 5 x mais 5 elevado ao quadrado, extraindo a raiz, vai dar x mais 5, que é igual a mais a raiz de 17. Tirando os parênteses, eu fico com x mais 5 igual a raiz de 17. Esse 5 ele está somando, passa para depois do sinal de igualdade com a operação inversa, subtração. Então, ficou raiz de 17 menos 5. Não posso realizar esta subtração, porque 17 é um número irracional. Então, essa subtração é um número irracional. Eles dois juntos formam um número irracional. X mais 5, raiz elevado ao quadrado, extraindo a raiz, fica x mais 5, que é igual a menos a raiz de 17. Esse 5, com esse x, eu posso tirar os parênteses. Então, eu pego o 5, que está antes do sinal de igualdade, e passo para depois do sinal de igualdade com a operação inversa. Então, fica menos a raiz de 17 menos 5.
Esta é a minha segunda solução. Esta é a minha segunda raiz. Quem é a minha solução? Menos a raiz de 17 menos 5 e a raiz de 17 menos 5. Espero que tenham entendido. Aguardo vocês nas nossas aulas presenciais e até o próximo encontro. Mas antes disso, vamos à nossa mensagem. Há muros que só a paciência derruba, e há pontes que só o carinho constrói. Coralina. Gente, estudar com muita paciência, você consegue derrubar os muros para ampliar seus horizontes em conhecimento. Desta maneira, você constrói as pontes com carinho, com determinação. Estudar, a gente precisa estudar com carinho. Porque é através dele que nós conseguimos realizar os sonhos, saindo de sonho para se transformar em realidade. Até o próximo encontro. Até o próximo slide. Até as nossas aulas presenciais. Fique com Deus.